É de que o Andrei não conseguiu, como era esperado, até apesar das tentativas do Chelsea, o Andrei não conseguiu o work permit, nada mais é do que a licença de trabalho. Então o Chelsea se vê obrigado a emprestar o Andrei ao futebol brasileiro, especificamente ou essencialmente para um clube da Libertadores, para que ele consiga a pontuação máxima para aí sim receber a licença de trabalho e ir, no caso, para o futebol inglês de vez. A informação de última hora, essa exclusiva que nós daremos agora no De Primeira, é que o Chelsea já aceitou, importante informação, emprestar o Andrei até dezembro. Até então falava-se bastante de junho, mas o Chelsea se colocou à disposição de emprestar o Andrei até dezembro, basicamente isso, e aceitou e deixou com que 3 times do Brasil, 3 clubes do Brasil, pudessem, a partir de hoje, conversar oficialmente e com permissão do Chelsea com o Andrei. Esses clubes são o Palmeiras, que já havia mostrado interesse recentemente, o Inter, que também já havia mostrado interesse recentemente, e também o Atlético Mineiro, 3 clubes que participam da Libertadores, no caso dos 2 primeiros já na fase de grupos. O Atlético participa da pré-Libertadores, no caso a fase eliminatória. E um ponto muito importante, o Chelsea explicou o seguinte: vai ser o Andrei PVC que vai decidir o seu futuro. Já liberou Palmeiras, já liberou Inter, já liberou Atlético Mineiro. Apesar da preferência pelo Palmeiras, os representantes do Andrei, por conta de saber que vai chegar para jogar, o Danilo foi vendido para o Nottingham Forest, mas também abriu ali a conversa com Inter e Atlético Mineiro. E a ideia é que o Andrei, nesse fim de semana, assim que possível, converse com Abel Ferreira, converse com Eduardo Cudê e também com o Mano Menezes para perceber qual é o clube que melhor vai encaixar o seu futebol, aquele que pode te oferecer melhores condições de trabalho. Então é isso, PVC. 3 clubes, Palmeiras, Inter e Atlético, estão na briga pelo Andrei até dezembro. O Chelsea aceitou emprestá-lo, então. Você sabe que quando eu abaixo a cabeça aqui, não é porque eu não estou ouvindo o que você está dizendo, é porque eu estou tentando mandar uma mensagem para alguém em relação ao que você está dizendo. Para ver se alguém avança. Alguém avança na história. Vai que aparece uma informação daqui até o final do programa. Do Palmeiras, ainda veio a história assim. Eu perguntei para uma pessoa dentro do Palmeiras, eu odeio falar se é uma pessoa, mas eu não posso falar o nome da pessoa. Então, o fato é que, assim, eu perguntei, está avançando a questão do Andrei e com contrato até dezembro? E aí a resposta é: se for até dezembro, quem sabe? E agora a gente já sabe que tem uma chance grande do contrato ser até dezembro. Porque, como a gente explicou no início da semana, qual é o problema do empréstimo do Andrei curto até o meio do ano? Ele tem o Mundial Sub-20, que começa dia 20 de maio. E para começar a jogar dia 20 de maio na Indonésia, ele vai ter que ter pelo menos 20 dias de preparação. Então você vai contratar um jogador no dia 17 de fevereiro, hoje, para que ele jogue até o dia 30 de abril, não faz sentido, né? Jogar março e abril e depois voltar. Então, nesse cenário, o Palmeiras não contrataria, o Internacional não contrataria. A partir do momento em que não tem a licença de trabalho e o Chelsea precisa emprestar, a informação que você acaba de trazer, a partir daí, os clubes se entendem. Mas os clubes estão despistando ainda, para tentar entender. Então, do Palmeiras vem a informação que, se for até dezembro, quem sabe? Mas a gente já sabe que pode ser até dezembro. Então, a partir daí, tem uma negociação. E é claro que o Palmeiras é um clube mais interessante, porque é o clube do momento. Se ele não pode vir para o Flamengo, como você já disse, o Flamengo tem um impedimento por causa da negociação ter sido do Vasco para o Chelsea. O Palmeiras é um time que seduz, porque é onde um jogador tem condição de ganhar títulos, em teoria. Mas, claro, o Cudê pode acenar para ele com o posicionamento do Edenilson, né? O Cudê está montando no Atlético um time igual ao do Internacional de 3 anos atrás. Só que o Edenilson é 3 anos mais velho. O Andrei tem a característica do Edenilson? Tem. Não exatamente, mas tem. Então o Cudê pode perfeitamente seduzir o Andrei para levá-lo para o Atlético Mineiro, para que o Atlético jogue Libertadores com ele. Lembrando que o Vasco não tem prioridade nesse empréstimo, e mesmo que tivesse, não conseguiria entregar o work permit, porque a ideia do Chelsea é que esse work permit, a licença de trabalho, seja obtida com a Libertadores ou com a Sul-Americana, que tem uma pontuação maior naquele ranking
de pontos. Então, o Andrei vai ficar à disposição então agora de conversar. Palmeiras, Inter, Atlético Mineiro, ele vai resolver o futuro, mas é importante frisar que o Palmeiras, por enquanto, é aquele que se mostrou mais interessado, é aquele que abriu conversas mais cedo, é aquele que onde o Andrei talvez pudesse encaixar mais. O fato de trabalhar com o Abel Ferreira, potencializar os jovens jogadores, como aconteceu agora recentemente com o Danilo. Então, basicamente é isso. Perceberemos nesse fim de semana ou na semana que vem, durante o Carnaval, se o Andrei se posiciona e aceita Inter, Palmeiras ou Atlético Mineiro. Só uma informação extra para a torcida do Palmeiras entender o que significa o Andrei. Exatamente hoje, um dia depois do empate Corinthians e Palmeiras, significa que o Atuesta tem menos chance de entrar no time. Torcedor palmeirense, você já se inscreveu? Tô esperando. Se inscrevam.